Olá, família, a Igreja da Cidade, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um estudo e eu quero compartilhar com você e iniciar com o nosso devocional. Não sei se você já leu o seu devocional hoje, mas eu creio que ele tem muito a falar com você. Eu queria ler aqui então o devocional de hoje, que diz a promessa de restauração e recomeço. Lá em Zacarias 10, 6, assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhe responderei. O profeta Zacarias traz então uma mensagem de esperança, exortação e restauração para o povo de Deus. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer para a sua vida, assim como Ele quer para a minha vida. E aí, o devocional ele continua no texto de em destaque. Deus promete fortalecer as tribos de Judá e salvar a casa de José, representando as 10 tribos do Reino do Norte, que foram capturadas pelos babilônicos. Essa promessa ressalta a intenção divina de restaurar não apenas a unidade entre os dois reinos, mas também a segurança e força espiritual do seu povo. Continuando, o retorno do povo à sua terra é um ato de compaixão divina, mostra a natureza amorosa e misericordiosa de Deus para mim e para com você. E essa promessa é maravilhosa. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado. Essa é a restauração de Deus. É tão poderosa para o povo como se as suas experiências de sofrimento no exílio nunca tivessem acontecido. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele é como se ele esquecesse, é como se ele apagasse realmente o que tinha acontecido tudo no passado. E então ele faz uma promessa de restauração ao seu povo. E essa promessa se estende para mim e para você. Eu espero que esse devocional ele tenha te abençoado, ele te abençoe e que você continue diariamente fazendo o seu devocional. Eu, por exemplo, tenho vivido coisas incríveis, experiências com ele. E, indo para o nosso estudo, eu espero realmente que esse tempo aqui juntos, ele seja muito abençoador para a sua vida. Estamos na semana de 15 a 21 de junho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, com o tema Os Dons do Espírito em Ação. Gostaria de introduzir esse tempo em 1 Coríntios 12, 4, 6, que diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. E olha que interessante, ao recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo o seu sacrifício e o aceitando, então fazemos parte agora da família de Deus e nos tornamos também habitação do Espírito Santo. E é por meio da presença do Espírito, da sua obra e em nós, e não apenas somos transformados, mas também somos agente de transformação de outros, da evidência do poder e dos dons do Espírito daqueles que estão à nossa volta em outras pessoas. E no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, vemos Paulo utilizando essa metáfora de explicar como acontece essa interação do Filho de Deus, o corpo de Cristo, a interação é, do membro do corpo. E aí ele vai explicar que como esse corpo ele possui muitos membros, cada membro possui uma função específica. É por isso que nós, como corpo, como igreja, você, eu, juntos, fazemos parte, temos a nossa importância, porque Deus ele derramou dons especiais para você. E você faz parte disso. Ainda em 1 Coríntios 12, o apóstolo cita alguns dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo. Dons que agem através dos seus filhos por meio do Espírito Santo, orientando os filhos que usem esses dons com sabedoria, com respeito, para edificação, não só para edificação pessoal, mas também para o crescimento mútuo da sua igreja. E quais são esses dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons
de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Além das capacitações espirituais concedidas por esses espíritos, os dons se manifestam de maneira constante, de forma sobrenatural. Por exemplo, a fé. A fé é essencial a todo cristão. Sem ela, é impossível agradar a Deus, como diz a sua própria palavra. Mas essa fé dita que sou como um dom, não é a fé simplesmente para alcançar a salvação, mas uma fé extraordinária, exponencial, capaz de inspirar a outros, capaz de sustentar, mover poderosamente, se mover poderosamente no reino de Deus. Então trata-se de uma confiança espiritual excepcional, capaz de inspirar. Por meio da fé, é possível então, por meio desse dom, ele abençoar aqueles que estão à sua volta, no resultando em milagres e coisas extraordinárias. Então esse dom da fé, ele pode ativar realmente muitas coisas, que você seja muito abençoado e buscando os melhores dons. Inclusive, nesse capítulo de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo incentiva-nos a buscar os melhores dons. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar nesse aspecto também. E a ideia hoje é que possamos refletir em verdades importantes e a intenção de Deus em distribuir. Qual foi a intenção de Deus em distribuir esses dons para mim e para você, para a sua igreja? E a primeira coisa o foco é glorificar Jesus e abençoar as pessoas. 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. O dom é uma das formas do Espírito Santo se manifestar a partir de Deus. Deus ama o seu povo. Ele ama o seu agir, o manifestar do seu poder, e é por meio do Espírito Santo. E sempre será por meio de um propósito para abençoar a igreja, para abençoar pessoas. Os dons, o poder de Deus não é para glorificar aquele a quem está sendo usado ou então a quem está recebendo aquela manifestação, mas sim por um propósito maior, para glorificar o nome de Deus. O Espírito é a fonte de todos os dons. Temos que lembrar disso. Não depende de nós, não depende da nossa força, da nossa inteligência, do nosso intelecto, mas unicamente do Espírito Santo. Sem ele, não podemos executar, não podemos manifestar esses dons. Então o Espírito Santo é a fonte de todos esses dons. Ele atua através de nós para a glória dele, para que a glória dele se manifeste. É isso que o Espírito Santo faz, através do corpo, para edificação, para abençoar aqueles que estão à sua volta. Ele não faz isso apenas tratando individualmente, mas coletivamente, fazendo com que nós edifiquemos através daquilo que ele mesmo está realizando em nós. Deus, ele está realizando algo grande em nós. Mas a partir desses dons, ele também está edificando a sua igreja, ele está edificando aqueles que estão à sua volta. É por isso, é para a glória de Deus, como eu disse, para um propósito. Deus ama a sua igreja e tudo que ele realiza por meio do Espírito está alinhado com esse amor. O propósito de Deus, então, é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. O propósito dos dons, então, ele nos leva a ser mais semelhante a Cristo, mais próximo de Cristo. E nos ajuda a edificar uns aos outros, como está lá em Efésios 4, 11 e 16. A glória sempre é de Jesus, sempre é de Jesus. E o foco sempre são as pessoas e o que ele ama. Que é o que ele ama? É as pessoas. Somos chamados a viver nele, andar com ele, transbordar através dele, que você possa ter o seu coração totalmente focado em glorificar a Jesus por meio dos dons. E eu gostaria de deixar duas perguntas aqui para você pensar. Você já conseguiu identificar os dons dados por Deus com você, a você? Como você tem abençoado as pessoas por meio dos seus dons? Pense nisso. Eu tenho certeza que Deus derramou dons sobre você. Se você não os descobriu, essa é a hora de você pensar
orar e buscar nele para abençoar aqueles que estão à sua volta. 2, a igreja é abençoada por eles. 1 Coríntios 12, 12 a 14. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo e em um único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber o mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Recebemos o Espírito Santo, as capacitações para abençoar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Os dons espirituais não é simplesmente para ficar em você ou para trazer algum tipo de benefício para você, mas para abençoar o corpo, a sua igreja. A igreja é edificada quando você recebeu e você utiliza de maneira sábia os seus dons. A igreja, ela vai para um outro nível quando você entende qual é o seu dom. A igreja, ela é abençoada quando você realmente decide utilizar o seu dom de maneira sábia. Na medida em que conhecemos, na medida que somos transformados por Ele, por meio da nossa vida, Deus nos confia, o Senhor nos confia também a oportunidade de abençoar e ministrar outras pessoas. Há uma função específica sobre a sua vida. Dons que foram dados somente a você. Sabia disso? Existem coisas que só você pode fazer na igreja, porque você tem algo especial dado por Deus. E isso é o derramar do Espírito sobre a igreja. E isso está sobre você. Pense na dimensão da importância disso. Pense como isso é relevante e como o corpo precisa daquilo que Deus tem sobre sua vida. É por isso, então, que o corpo, a igreja, ele é abençoado quando você entende o seu dom, quando você utiliza o seu dom com sabedoria. Ele deseja transformar outras vidas através da sua vida. É por isso que precisamos viver de forma integrada ao corpo de Cristo. Na medida que o corpo de Cristo está se movendo, nós precisamos nos mover também com os nossos dons, com aquilo que o Senhor tem dado e abençoado através das nossas vidas. Nesse ambiente de serviço, muitas vezes descobrimos os nossos dons. Inclusive, alguns dons são manifestos durante o servir no corpo de Cristo, né? O falar em línguas, muitas vezes durante uma celebração. Outros dons de fé, quando você passa a ver um irmão seu atuando em fé, dons de milagres, de cura, e aquilo queima no seu coração. É por isso que fazer parte, estar totalmente integrado ao corpo de Cristo, é fundamental, e é por isso então que o apóstolo Paulo também vai dizer sobre os dons do Espírito no contexto do corpo de Cristo. Você pode analisar que nesse capítulo 12 ele vai dizer sobre o corpo de Cristo, e aí então ele vai falar sobre a manifestação dos dons do Espírito. Então uma coisa está ligada à outra, você precisa estar inserido nesse contexto. Podemos então descobrir e desenvolver nossos dons orando a Deus, buscando a sua presença, sendo enraizado na sua palavra, e aí, como eu disse, estando inserido nesse contexto de igreja local. Os dons se manifestam a partir do Espírito, mas ele conta com o seu sim e com o meu sim. Obviamente, você precisa estar disposto a ser usado por ele e que você possa então tomar essa decisão. Você já serve em algum ministério da nossa igreja? Baseado em seus dons e talentos, de que maneira você pode servir ao reino de Deus? Como eu disse, eu tenho certeza que Deus entregou coisas específicas para você, dons, talentos, e que você pode servir e abençoar o corpo de Cristo. 3. Eles existem para revelar o amor de Deus. 1 Coríntios 13, 1, 3. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se
entendesse todos os ministérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então é comum, ao falarmos da manifestação do Espírito, pensarmos em coisas realmente relevantes, grandes, efeitos que realmente nos impactam nos nossos olhos, uma cura, né, uma manifestação do falar em línguas, e tudo isso naturalmente é, não é equivocado. Você pode ter essa expectativa, mas nós não podemos pensar só dessa maneira. Existem outras formas também de manifestações sobrenaturais que talvez aos olhos humanos não sejam como nós esperávamos. E aí, no entanto, o erro está em pensar que a validade ou a eficácia desse dom depende exclusivamente de uma aparência especular ou uma reação realmente que provoque algo nesse sentido. Nós realmente precisamos entender que os dons do Espírito, seja ele qual for, o de cura, o de línguas, o de fé, eles precisam realmente ser movidos em amor, porque sem amor não é possível, como diz o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo de 1 Coríntios 13. Assim, o amor torna-se então o critério mais elevado para discernir a autenticidade e a eficácia do dom espiritual. Então, sem o amor não é possível. O amor, ele valida o dom. O amor, ele valida o dom. Nós podemos ver toda a caminhada de Jesus nessa terra, como podemos ver nos evangelhos. E as curas, as exortações, tudo que o Senhor fazia, o Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre, era em amor. Tudo tinha um propósito e tudo era para glorificar o nome de Deus. Os dons foram concedidos por Deus para expressar o seu amor e não para exaltar os que possuem. Se, por exemplo, uma pessoa se entrega uma palavra de conhecimento assertiva para alguém, com o objetivo não de exaltar quem entregou por sua assertividade, mas fazer com que quem recebeu a palavra se sinta amado, vista por Deus. Então, o objetivo da palavra de conhecimento não é sobre aquele que está entregando, mas é sobre aquilo que quem está recebendo está sentindo. Ele está se sentindo amado por Deus, ele está realmente experimentando o amor de Deus. Então é por isso que o amor, ele valida o dom, ele valida então o resultado. Nós precisamos amar. Você já se sentiu amado por meio dos dons do Espírito, manifestado pela vida de outras pessoas? Você já sentiu isso? Você possui algum testemunho sobre amar por meio dos dons do Espírito? Duas perguntas que eu gostaria de deixar aqui para você. E indo para o final do nosso estudo, em 1 Coríntios 13:8, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor jamais acaba. Os dons não é o fim. O amor é o que prevalece. É o amor que dá sentido à operação dos dons e é o que transforma então o instrumento de edificação, consolo, ensino, para que o corpo de Cristo ele continue crescendo e as pessoas continuem sendo abençoadas. Nos evangelhos nós vemos o alto padrão que Jesus ele estabeleceu nessa terra. Independente da classe social, independente do que as pessoas estavam passando, Jesus primeiramente, antes de curar o cego, antes de exortar um dos seus discípulos, ele primeiro os amou. Nós precisamos realmente amar, o tempo todo amar. Por isso, o amor precisa ser o maior impulsionador na busca dos dons.
O porquê que eu devo buscar os melhores dons, quando eu falei, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele diz que nós devemos buscar os melhores dons. Mas por que então eu devo buscar os melhores dons? Por causa do amor. Porque Deus ele quer manifestar o seu amor na vida das pessoas por meio dos dons. E eu tenho certeza que ele quer usar a minha vida e ele quer usar então a sua vida também. E no final de tudo isso, ao exercer os dons, o amor sendo manifesto através da vida das pessoas, automaticamente nós podemos ver a edificação do corpo, nós podemos ver o crescimento das pessoas, nós podemos ver as pessoas se aproximando a Cristo, porque elas entendem que o Senhor se importa também com elas, demonstrando o caráter de Deus. Nessa semana, então, eu queria te desafiar a orar a Deus sobre quais são os seus dons. Se de repente você já o sabe, então que você exerça os seus dons, exerça aquilo que Deus derramou sobre você. As pessoas da sua comunidade, nossa igreja, ou então familiares, amigos, aqueles que estão à sua volta, tudo pensando nesse estudo que nós tivemos hoje, no amor, que eu tenho certeza que Deus ele quer usar a sua vida. E eu te desafio a isso hoje. Então, se você quer entender um pouco mais sobre os dons do Espírito, nós temos a nossa plataforma IP, você pode acessar e procurar os cursos Destino Ministerial e Ativação Profética e se aprofundar ainda mais. Aqui foi uma breve pincelada e eu tenho certeza que Deus tem ainda muito mais para falar com você. Então, antes de encerrar, eu gostaria de deixar alguns convites para você. Você, de repente, ainda não aceitou Jesus, você não declarou Ele como seu Senhor e Salvador, você pode fazê-lo agora. Ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, essa é uma oportunidade de você manifestar os dons do Espírito, porque eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para você. Ou então, se você quer avançar na sua fé, na sua caminhada com Cristo, e você decide por batizar, então deixe-nos saber, vai aparecer um QR Code, se você tomou uma dessas 3 decisões, que você possa nos dizer e nós queremos entrar em contato com você. E se você já faz parte da nossa igreja, você já aceitou Jesus, você já está numa caminhada, mas você quer fazer parte de um GDC, um grupo, é um pequeno grupo aqui da cidade, nós temos também grupos online, e você quer fazer parte disso, por bairro, por faixa etária, deixe-nos saber, vai aparecer um QR Code aí na tela, e você pode então fazer o preenchimento e nós entraremos em contato com você. Para finalizar então, gostaria de orar com você, declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pelas manifestações do Espírito Santo, que elas possam se fazer presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas casas, nos ambientes na qual nós frequentamos, que a cada um aqui que tem ouvido essa mensagem possa entender, discernir quais são os dons que o Senhor os entregou e que essa manifestação ela seja para a honra e glória do teu nome, que as pessoas ao receberem realmente sintam o seu amor. É em teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe demais e até uma próxima.